Dias, 2 deputados desaparecidos sensivelmente há 2 meses. António Furuma hoje reapareceu. Como é que olha para esta estreia do partido Podemos na Assembleia da República, nesta que é a 10ª legislação? Boa noite a si, boa noite a Terçozinho, aos telespectadores. Eu acredito que este acontecimento, deste desaparecimento que foi reportado pelo Podemos, acaba refletindo um pouco aquela falta de empatia até para com os seus membros que nós verificamos ao longo das manifestações que ocorreram em todo o país desde o dia 21, ocorrem, porque até os dias atuais ainda também verificamos estas manifestações e perseguições a membros da oposição. Acredito que a este nível é claramente que inadmissível que nós tenhamos membros desaparecidos, e se não são membros quaisquer, são membros que pertencem a um alto nível do próprio partido, e já é algo extremamente preocupante em termos organizacionais, em que poderíamos aqui também dizer que isto pode trazer consequências negativas para aquela que é a coesão do próprio partido, porque acredito que numa altura, esta polémica surge numa altura em que há uma contestação forte por parte do povo em relação ao Podemos, e seria uma oportunidade perfeita para tentar alterar a situação, mas acaba piorando, e isto é extremamente negativo para a sua sobrevivência, mesmo dentro da própria Assembleia da República. E por outra, termos este outro comentário, afirmarem que o candidato, neste caso o membro da Assembleia da República foi automaticamente escondido pelo secretário, acaba sendo uma situação ainda mais triste, que aí traz-nos até duas análises, ou melhor, dois lados da moeda. Um é que estamos perante uma situação de convulsões, mesmo a nível do Podemos. Sabemos que a saída do Venâncio Mondlane, o posicionamento que o próprio Podemos teve ao longo das manifestações, acabou criando algumas clivagens, e se calhar poderíamos estar dentro de uma das pessoas que esteve a defender o Venâncio Mondlane ao longo deste processo, e foi colocada de lado por conta do seu posicionamento, e se calhar se tinha em mente de que poderia haver a substituição, ou seja, a colocação de um suplente ou de suplentes no lugar deles para poder fechar aquela lacuna existencial. Pois bem, e na sua opinião, Wilker Dias, qual é que deveria ser o posicionamento da Comissão de Legalidade da Assembleia da República? Bom, se continuarmos com este desaparecimento de um dos membros, um dos melhores remédios para o efeito seria mesmo optar pela substituição. Nós temos aí a questão dos suplentes e é para automaticamente se fazer uso, mas também, depois desta reclamação que foi apresentada, dessa queixa, porque eu considero como uma queixa apresentada por um dos deputados, a dizer que foi praticamente escondido, impedido, se formos assim a usar o termo correto, que é impedimento, porque foi o que aconteceu. Uma das coisas que poderia ser feita é mesmo a própria comissão parar e tentar ouvir os dois lados. Eu acho que deveria também ter este papel de mediador e se encontrar um meio termo referente a esse assunto. Ou ele continua com o estatuto de deputado, ou perde automaticamente este estatuto passando para um suplente. Pois bem, o seu parecer em relação a estes discursos, quer seja do Partido Frelimo, assim bem como do Partido Renamo, que entendem que, apesar das diferenças, deve-se contribuir para o bem-estar do povo moçambicano? Eu acredito que este bem-estar do povo moçambicano só irá ocorrer se esses que são ditos como os de representantes do povo tiverem a ousadia de começar a trabalhar muito mais próximo às comunidades. Em quase todos os pleitos que nós verificamos, o trabalho do deputado não era visível na sociedade, principalmente se nós formos olhar o trabalho que deveria ser feito até pelos deputados da Assembleia da República, com maioria em sede daquilo que é a bancada parlamentar, neste caso que detém a maioria, neste caso concreto, o Partido Frelimo, que deveria, na minha ótica, estar mais junto à própria comunidade e tentar fazer um trabalho de base, mas não é isso que nós verificamos. Vamos ver que não há um debate
aceso sobre questões que são básicas, questões são básicas a nível da nossa sociedade que mereciam uma especial atenção. Um pouco se fala, por exemplo, se falou nos pleitos passados sobre questões ligadas ao transporte, que é uma grande problemática em todo o país, e quando se fala de transporte inclui-se as rodovias, que também traz uma outra perspectiva naquilo que é o desenvolvimento socioeconômico do país, quanto à estabilidade de bens e produtos do Rovuma a Maputo, mas pouco se aborda essas questões, pouco se vai ao campo para trazer elementos técnicos e dados que podem vir, de certa forma, a alterar aquilo que é a própria ação. Os próprios deputados da Assembleia da República pouco fazem essa escutação em sede local, por isso, por vezes, tem que ser mesmo organizações a fazerem esse exercício para depois poderem apresentar e, quiçá, se há algum recebimento ou não por parte desses grupos. Então, é extremamente importante que se tenha em mente para esta nova composição da Assembleia da República é que automaticamente comecem a pensar em fazer diferente. E o fazer diferente reflete-se naquilo que são propostas que o povo necessita neste preciso momento. E temos temos bancadas parlamentares que estão automaticamente frescas. Quando eu digo automaticamente frescas, são bancadas que tem pessoas, a maior parte delas estão ali de primeira viagem, não entendem se calhar muito como é que as coisas poderão acontecer, mas de certa forma saíram recentemente do povo para representar o povo e acredito que eles saibam um bocadinho o que é que deve ser feito para poder alterar o quadro, o atual cenário que é vivenciado a nível da própria Assembleia da República. Qual é que deveria ser aqui o papel das próprias comissões de trabalho? As próprias comissões de trabalho deveriam automaticamente estarem mais abertas. Por exemplo, nós tivemos a segunda comissão na organização na qual eu trabalho, em que vamos remeter recomendações técnicas para aquilo que é o plano quinquenal. Isto já é positivo, a existência dessa abertura para este efeito. Então, deve também existir esta abertura para outras comissões poderem avaliar a sensibilidade social a nível também econômico ou político, do que vai acontecendo a nível da nossa sociedade. Só desta forma é que poderemos estar a fazer este trabalho também de forma coesa. Um trabalho com a comunidade, para a comunidade, é a recomendação mais eficaz que se pode dar neste preciso momento.